Nos dias de Abraão, nas planícies junto ao Mar Morto, havia cidades cuja aparência de prosperidade era como um brilho sobre água turva. Seduzia à distância, mas de perto escondia lama e podridão. Sodoma e Gomorra eram nomes que ressoavam como aviso. Suas ruas cheias de banquetes e seus palácios de pedra guardavam um silêncio cortante sobre os que sofriam nas sombras. Assim começa um padrão que se repete na história dos homens. Quando o orgulho se ergue e a compaixão se esvai, portas que deveriam servir ao bem tornam-se corredores de fuga para a violência e o egoísmo. Antes de entrarmos na narrativa, fique comigo até o fim. Se este relato tocar seu coração ou provocar em você uma necessidade de mudança, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, para que mais pessoas recebam esta palavra. Permaneça até o fim. O que vem pela frente é um convite sério à reflexão e ao arrependimento. Havia nas praças de Sodoma mesas carregadas de pão, de carne assada e de frutos generosos. Tecidos finos ondulavam ao vento quente, o som de alaúdes misturava-se ao riso solto de banquetes que se alongavam noite adentro. Comerciantes traziam mercadorias de caravanas distantes, metais trabalhados, óleos perfumados, vinhos escuros. À primeira vista, tudo parecia ordem e fartura. Mas, por detrás das portas da cidade, nas vielas estreitas e nas casas onde não havia luz, havia pessoas cujo apelo era ignorado, viúvas cuja voz não encontrava ouvido, estrangeiros que buscavam abrigo e não o encontravam, crianças cujas lascas de fome eram abafadas pelo barulho dos que celebravam. Ló vivia ali, entre o centro e os limites da cidade. Era homem já marcado pela vida nômade, companheiro dos caminhos de Abraão, e porém estabelecido naquele lugar onde o comércio e a força ditavam regras. Não era perfeito, havia nele o apego às casas e a segurança oferecida pelas muralhas. Mas havia também um fio de justiça que o tornava diferente da multidão. Quando viajantes chegaram à sua porta, a hospitalidade falou mais alto que o medo. Ele lhes ofereceu pouso, água, alimento, e por isso sua casa tornou-se palco do confronto final entre a misericórdia e a violência arraigada na cidade. Naquela noite em que chegaram os visitantes, homens cuja presença carregava uma luz estranha e um silêncio que não era do comum, Ló levantou-se para recebê-los. Era costume entre os clãs oferecer abrigo ao forasteiro. Naquele tempo, a porta da casa era lugar de acolhimento e de julgamento, onde os anciãos se reuniam para ouvir e decidir. Ló, porém, sentiu urgência. Ele lavou os pés dos que chegavam, preparou pão e inclinou-se implorando que não se demorassem na porta da rua. Não era apenas cortesia, era instinto de proteção, como quem conhece o perigo que pode assolar quem abre o peito em terras onde a lei é o poder do mais forte. A pressa dos homens da cidade, contudo, veio como tempestade. Uma multidão se reuniu sobre a casa de Ló, golpeando a porta. A cidade mostrou sua face verdadeira, não mais apenas prazer e ostentação, mas uma violência tangível que exigia entrega e dominação. Homens exigiram os visitantes. Havia ali uma sede de impor vontade, de subjugar. Ló saiu e falou-lhes: Meus irmãos, não façais tal mal. Tenho aqui filhas e uso de hospitalidade que é costume entre nós. Mas não entregueis os forasteiros à violência. Suas palavras tentaram ser ponte entre a lei da cidade e o fio de humanidade que ainda restava, mas as vozes que respondiam eram vozes de escárnio e de apetite por poder. Os visitantes, que eram mensageiros do Senhor, tocaram a mão de Ló e o conduziram para fora, dizendo: Retira-te daqui, pelo que se ouve, a cidade está decidida para o juízo. Não foi uma sentença arbitrária,
mas a conclusão de um processo revelador. Quando uma cidade se enraiza na soberba, na exploração e no desprezo pelos necessitados, aquilo que parecia invencível revela-se frágil diante do juízo que o próprio Deus exerce sobre o coração das nações. Havia ali uma régua moral que media não o brilho das pedras, nem o número de banquetes, mas a medida da compaixão. Quando foi dada a ordem, fugi e não olheis para trás, não vos detenhais em toda a planície, Ló hesitou. As coisas humanas prendem, casa, móveis, lembranças, o conforto que a cidade oferece mesmo quando ela corrói. Sua esposa, por amor às posses e à vida urbana, olhou para trás, e ao olhar ficou como memória petrificada, transformada em estátua de sal. A ordem de não olhar para trás é tanto uma instrução de fuga quanto um símbolo claro. A persistência no apego às coisas que condenam impede a plena obediência e a libertação. Quando se toma a decisão de ir embora, a alma é testada. Olhar para trás é recuar ao que condena. É a recusa do arrependimento completo. O céu se abriu em fogo e enxofre sobre aquelas cidades. O cheiro acre do enxofre subiu como testemunho contra a vida que se fechara ao que é humano. As chamas consumiram palácios e tendas, mercados e templos. O que restou foi silêncio e ruína, imagens que deviam servir de aviso perene. Quando a miséria do coração humano é encoberta por riquezas e aparências, a justiça divina não se faz de surpresas vazias, mas de um chamado claro à responsabilidade. E assim, entre as cinzas, ficou a lição. Soberba, exploração e indiferença ante o pobre caminham lado a lado com o fechamento das portas que antes pareciam abertas. Avancemos no tempo para arcos de histórias diferentes, mas para um mesmo coração humano. Em terras mais ao norte, sobre as margens do Eufrates, ergueu-se Babilônia, cidade de portas largas e jardins que suspiravam em verde sobre a calidez da planície. Entre seus cabelos de palácio e ouro, um homem chamado Nabucodonosor reinou com mão poderosa. Seu nome tornou-se símbolo de poder e de majestade. Palácios erguiam-se como testemunhas de sua glória. O trono tinha o peso de um mundo que parecia girar ao redor de suas ordens. Nabucodonosor foi levantado à posição de mestre entre reis. Suas vitórias militares, suas obras, as colunas que assentaram sua vontade no barro do mundo, tudo convergia para uma única fala que corria de boca em boca. Ele havia construído e dominado. É o que o orgulho costuma fazer, transforma o feito humano em trono de si mesmo. Ali, no meio do esplendor, cresceu uma louvação que passou de reconhecimento à idolatria. O homem começou a louvar a sua própria mão, o reino passou a ser sinônimo do seu nome. E quando o coração do homem se torna altar de si mesmo, Deus, que conhece os labirintos da alma, intervém com sabedoria que corrige e ora com firmeza que salva. Antes mesmo do enigma manifestar-se em forma de punição, Nabucodonosor teve um sonho que perturbou seu espírito. Viu uma grande árvore que se estendia até o céu, cuja sombra alcançava todas as criaturas. Viu também um corte, uma ordem que derrubava a árvore, deixando apenas o toco. Ele buscou interpretação, e o jovem que servia na corte, fiel ao Deus dos céus, declarou verdade clara. A árvore era o rei. O derrubamento anunciava um tempo de humilhação que haveria de pousar sobre a cabeça do soberbo. A interpretação não era orgulho da terra, era a voz que vinha do alto, chamando ao reconhecimento. O decreto veio, o rei perdeu o lugar societário que ocupava. Foi-lhe tirada a razão que o elevava entre os homens.
Por 7 tempos, que o texto chama de 7 tempos como medida do esquecimento humano, habitou nos campos, comendo capim como os bois, tendo o corpo coberto de relva e sendo ensinado por Deus a provar a pequenez da existência humana fora do palácio. A cabeceira de ouro deu lugar ao chão frio, o banquete ao pasto. Não foi apenas castigo punitivo pelo prazer de ferir, mas correção que visava restaurar o reconhecimento. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser, e até o mais poderoso é pó diante do Criador. Há aqui uma linha traçada entre Sodoma e Nabucodonosor. Ambos são advertências contra o mesmo câncer moral. Em Sodoma, a cidade fechou portas aos necessitados. Em Babilônia, um rei fechou portas sobre si mesmo quando a soberba o cegou. O sinal de que as portas são fechadas por Deus nem sempre é uma porta que se tranca num instante só. Às vezes, é a perda lenta, de sensibilidade, de lucidez, de apreço pelo que é eterno. Outras vezes, é uma intervenção direta que retira do homem aquilo que ele jaz adorando. Em ambos os casos, o motivo é o mesmo: o orgulho que lança o homem contra seu semelhante e contra o próprio reconhecimento da soberania divina. Ezequiel, mais tarde, lembraria ao povo que a causa de tal queda não residia apenas em atos isolados, mas em uma realidade cultural. Era a soberba de seus corações e seu desprezo pelos indefesos. A profecia é clara ao apontar que a indiferença aos pobres e o orgulho que cultiva a injustiça são portas pelas quais a ruína entra no seio das nações. Não é simplesmente uma retórica para enfeitar sermões. É descrição de um tecido social que se desfaz quando as pessoas que podem agir fecham os olhos e as mãos. Voltemos a Nabucodonosor e vejamos não apenas o castigo, mas também a graça. Quando o homem que comera o pão do orgulho aprendeu a fome da humildade, quando a coroa deu lugar à erva que lhe alimentava o corpo, algo nasceu de novo nele: o reconhecimento. Ergueu os olhos ao céu e confessou a soberania daquele que estabelece e depõe reis. Sua voz, que antes ressoara em cantos de autoexaltação, tornou-se louvor ao Altíssimo. Deus restaurou-lhe o entendimento, o reino voltou às suas mãos, mas não como antes, voltou como oportunidade para testemunho. Assim, num gesto final de conversão, o rei declarou a grandeza que não é sua, mas que impera sobre todo nome. O padrão é claro: portas fechadas, perdas, humilhações, retirada de recursos podem ser instrumentos de correção. Deus não se recreia em destruir, ele corrige para trazer de volta. Contudo, há diferença entre um olhar que se volta em arrependimento e outro que persiste em justificar o pecado. Ló recebeu corte e livramento. A esposa de Ló olhou para trás e ficou petrificada. Nabucodonosor foi humilhado e, ao reconhecer, foi restaurado. Em cada caso, a resposta humana diante do juízo determina a solução que Deus concede: endurecimento ou misericórdia. Nesta narrativa entremeada, o desafio que tecnicamente se faz a cada ouvinte é simples e duro. Onde em sua vida há cidades que brilham por fora e fedem por dentro? Quais portas você tem aberto para a soberba? Portas de orgulho, de silêncio diante da injustiça, de amizade com quem oprime? E se Deus, com amor, fechar uma porta? Seja o emprego que alimenta sua vaidade, seja a honra que sustenta seu ego, seja a estabilidade que disfarça sua falta de cuidado com o outro, como você reagirá? Procura fugir para a lembrança da cidade que perdeu ou ergue com humildade um olhar novo para aquele que corrige com as mãos de pastor? A pregação que vem disto não é apenas acusatória, é convite pastoral. O Senhor chama ao arrependimento. Arrependimento não é só culpa, é retorno prático. Abrir mão de privilégios que corrompem. Buscar os pobres com as mãos. Ouvir os que clamam nas ruas e não apenas nos salões. A compaixão é medida concreta. Como se trata a viúva, como se protege o estrangeiro, como se preserva a infância. Não são fórmulas vãs,
mas exames do coração. E quando a misericórdia faz morada, as portas que antes se fechavam pelo juízo começam a abrir outras cenas, diálogos de reconciliação, restituição de dignidade, testemunho que afirma que existe um Deus que preside sobre os destinos. Se você ouve isso e sente um chamado, um peso saudoso no peito, não recue. Faça um gesto prático, olhe ao redor e identifique um pequeno passo de compaixão que pode dar. Talvez visitar quem está sozinho, talvez doar com prudência, talvez levantar a voz por justiça quando ela for caluniada. A vida não pede gestos heróicos, mas a fidelidade em pequenas portas que se abrem. Se impactou você, compartilhe nos comentários o compromisso que vai assumir. Isso não é apenas engajamento, é testemunho vivo de que aprendemos com as ruínas. O rei que aprendeu a louvar ao Altíssimo e a cidade que virou ruína dão-nos dois avisos convergentes. A soberba fecha portas, ao próximo, a misericórdia, ao coração que ainda pode voltar. Mas a mesma mão que fecha pode abrir quando encontra um homem ou uma mulher disposto a dizer, não mais. Esta é a urgência do Evangelho na vida prática, transformação que passa por ação concreta. Não esqueça, a presença de Deus se manifesta quando o homem reconhece a sua limitada condição e estende a mão aos outros. Façamos uma breve oração, curta e direta. Senhor, dá-nos olhos para ver o pobre, coragem para abandonar o orgulho e coração para amar o que Tu amas. Molda-nos para que nossas portas sejam de acolhida e não de fechamento. Amém. Se este texto tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir um chamado à humildade. Conte nos comentários qual porta você precisa abrir hoje, a da compaixão, do perdão, do serviço. Juntos, aprendemos a não criar palácios de vaidade, mas casas de acolhimento. Há um gesto que sempre revela o coração, o gesto da mão que se abre ou da mão que se fecha. Quando a mão se fecha, guarda-se mais do que bens, guarda-se orgulho, segurança própria, cálculo. Quando a mão se abre, quer dividir, dar espaço, admitir fragilidade. Entre as ruínas da vaidade e os alicerces da humildade, a diferença muitas vezes é este movimento simples e cotidiano. Pense num cotidiano qualquer. A mesa onde se decide quem vai sentar-se mais próximo do chefe. A conversa que evita falar em favor do oprimido por medo de perder privilégios. O silêncio que aceita o elogio e afasta a correção. Pequenos atos, repetidos, edificam palácios de vaidade. Pequenos atos de coragem, pedir perdão, devolver o que foi tomado, preferir a verdade ao aplauso, edificam casas de acolhimento. Não espere um terremoto para medir o que mora em seu coração. A prova acontece nas escolhas de todo dia. Sejamos práticos. Trago 3 caminhos que podem orientar uma restituição real, não meramente simbólica. Gestos que, quando praticados, abrem portas que se achavam fechadas, não por acaso, mas para correção. 1. Reconhecimento honesto. Pare e escreva. Onde eu me tornei duro? Quais palavras repeti para justificar minha omissão? Quais rostos me lembro com desprezo? O reconhecimento não é um assalto de culpa, é um inventário onde se nomeia o erro. Escreva com clareza, sem eufemismos. Quando Nabucodonosor reconheceu a mão de Deus, a confissão veio como mudança de linguagem. O rei falou de soberania que não era sua. Sua confissão alterou sua história. A sua também pode começar com uma frase verdadeira, curta, dita em voz alta. Errei, peço perdão. Escrever é um primeiro gesto de entrega. 2. Reparação concreta. Arrependimento que não é seguido por reparação costuma tornar-se remorso. Reparar não é sempre possível em tudo que foi quebrado, mas há sempre uma direção a tomar. Devolver, compensar, defender publicamente quem foi caluniado, pedir licença para corrigir um voto. Se você feriu alguém com palavras, procure essa pessoa e diga o que precisa ser dito, sem justificar, sem amenizar.
Se o erro foi estrutural, um ambiente de trabalho que excluía propunha mudanças palpáveis, regras de inclusão, espaços de escuta, compromisso escrito. Reparação exige coragem, exige sair do conforto do anonimato e enfrentar olhares. É o caminho que transforma poder em serviço. 3. Engajamento com os menores. A misericórdia tem rosto. Procure os que o sistema esquece, idosos sem visita, crianças sem orientação, famílias que sobrevivem de bicos. Não pense primeiro em soluções perfeitas, comece por presença. 1 hora por semana, uma refeição partilhada, um ensino feito com paciência, gestos pequenos, consistentes. Quando o rei herdou novamente o reino, ele usou para louvar a Deus. Quando alguém abandona o palácio interior da vaidade, o que sobrou pode ser usado para abrigar o outro. Nessas ações, você não ganha reputação, ganha caráter. Há também batalhas internas que merecem atenção, forças disfarçadas de virtudes. O perfeccionalismo pode ser o invólucro da vaidade. O zelo por resultados pode esconder o desejo de controle. A filantropia sem preferência pelos pobres pode ser autopromoção. Pergunte: por que faço bem? Para quem me esforço? A resposta honesta aponta se o gesto é de adoração a Deus ou de exaltação própria. Agora, um exercício breve para pôr em prática já esta semana. Escolha um dia e identifique uma pessoa que precisa de sua coragem para ser ouvida. Vá até ela. Ouça mais do que fale. Escolha um hábito que alimenta seu orgulho, responder rápido com ironia, ostentar conquistas, recusar ajuda. E por 7 dias, troque-o por um gesto oposto. Elogiar sem ressalvas, partilhar uma conquista do outro, aceitar ajuda com agradecimento. Faça uma restituição. Pode ser uma carta, um pedido público de desculpas, um gesto de reparação material. Escreva como vai fazer e a data limite. Estas não são fórmulas mágicas, são disciplinas que ensinam o coração a outra moralidade. A misericórdia não é um sentimento esporádico, é prática que se repete até tornar-se instinto. Também convém considerar as portas que fechamos por medo. Às vezes permanecemos em um lugar errado, mas com medo de abrir uma outra porta por insegurança financeira, reputacional ou emocional. O chamado ao arrependimento não é só lançar-se ao desconhecido, é caminhar com prudência e fé. Planeje a saída que precisa fazer, consulte, peça conselho sábio, organize seus passos. A humildade saudável não é temeridade, é dependência criativa do Senhor, aliada à responsabilidade humana. No encontro comunitário, a conversão tem outro formato. Confessar em público quando apropriado, pedir perdão aos que foram atingidos por decisões equivocadas, assumir responsabilidades coletivas. O Evangelho transforma sociedades quando muitos corações se convertem ao mesmo tempo, não por espetáculo, mas por rotina de justiça e misericórdia. Nos livros sagrados, há exemplos de comunidades que foram restauradas porque reconheceram seus pecados e mudaram suas práticas. Hoje, isso acontece quando as igrejas e os grupos escolhem enfrentar a desigualdade dentro e fora, quando medidas concretas de proteção são adotadas e fiscalizadas com humildade. Não minimize o peso do testemunho. Suas ações pequenas podem ser sementes que, regadas por persistência, frutificam em cidades. Lembre-se de que as portas se abrem por causa de corações transformados. A pressão social não sustentará a mudança duradoura, apenas o caráter de quem foi formado pelo Evangelho. Permita-me uma imagem final, simples. Veja uma casa antiga cujo portão estava emperrado pelo tempo e pela ferrugem. Alguém toma uma chave, limpa as dobradiças, unge com óleo e empurra. O portão range, resiste, mas se abre. Atrás do portão, um jardim esquecido floresce de novo quando recebe cuidado. Na vida espiritual, essa chave é o arrependimento ativo. O óleo são as obras de misericórdia. O jardim é a comunidade que revive. Quer abrir esse portão hoje?
qual será o primeiro gesto seu? Enquanto você considera, letreiros de decisão aparecem em ações concretas, uma visita marcada, uma conversa agendada, um compromisso firmado por escrito. Peça a Deus coragem para cumprir cada passo, peça sabedoria para distinguir reparação de vaidade. E não se esqueça, quando o Senhor corrige, é para que o homem volte a cuidar do outro. Que essa semana seja de gestos pequenos e firmes, que sua mão, antes cerrada, encontre a liberdade de repartir, que seus passos sejam de restituição e de encontro. Um silêncio se instala no auditório. Alguém levanta a mão, outra pessoa se aproxima do altar para um compromisso silencioso. O ar cheira a esperança renovada. O convite feito antes não foi apenas para ouvir, foi para agir. Agora, quem escutou escolhe o primeiro movimento. Uma mulher que estivera sentada nas primeiras filas ergue-se devagar. As mãos tremem, não de vergonha, mas de expectativa. Um homem jovem, com a expressão quase perdida, segura um papel onde escreveu o nome de alguém a quem devia pedir perdão. Dois idosos conversam baixinho sobre uma restituição que podem fazer na vizinhança. Não é espetáculo, são passos pequenos, medidos, mas audaciosos. O pregador observa, não para julgar, mas para acompanhar. Aproxima-se de quem precisa de uma palavra prática. Como você vai marcar essa visita? Pergunta. Ela responde com voz firme. Amanhã, às 3, levo comida e converso. Não vou fugir. Ele entrega-lhe um folheto com perguntas orientadoras. Simples. O que eu quero dizer? Por que peço perdão? O que vou oferecer para reparar? Não dirá mais. O papel será um lembrete. Saem grupos que já combinaram reuniões de acompanhamento. Uma mulher propõe ligar semanalmente para quem se comprometeu a mudar um hábito de orgulho. Outro oferece tempo para ajudar com a logística da restituição. Ninguém anuncia nas praças. As coisas começam a andar na intimidade das palavras compridas. O domingo muda de textura. Aquela casa de portas emperradas começa a respirar. Em alguns dias chegam notícias. O portão recebeu óleo. O vizinho aceitou o pedido. O jardim começou a ser cuidado por mãos antes ocupadas com autopromoção. Nada explode, tudo cresce. Surge a noção concreta de que arrependimento é tarefa comunitária. Um ato sincero de alguém logo encontra outro coração disposto a perdoar, e assim se tece confiança. Mas nem toda resistência some de pronto. Há desconforto, receios antigos, a tentação de transformar reparação em narrativa de autopromoção. Em reuniões singelas, líderes lembram: faça o bem sem anunciar, peça conselho antes de qualquer gesto público. Mantenha um registro de quem faz restituição para evitar que o orgulho use a caridade como vitrine. São medidas humildes de vigilância mútua, não para acusar, mas para preservar a pureza do gesto. Com o tempo, a congregação percebe uma nova rotina: confissão na intimidade, restituição planejada, acompanhamento contínuo. Pequenas práticas se tornam hábitos. A justiça, antes abstrata em sermões, torna-se uma disciplina cotidiana. Visitas marcadas, empréstimos perdoados, ofertas destinadas a quem foi esquecido. No fim de uma semana intensa, o pregador volta ao púlpito. Não para discorrer, mas para convocar silêncio e oração. Convida cada pessoa a trazer diante do Senhor o compromisso que assinara, o hábito que trocara, a conversa que marcara. Em oração, pedem coragem para continuar, sabedoria para distinguir reparação de vaidade, graça para que o gesto se enraize. Que a paz do Senhor conduza cada passo, que as portas enferrujadas continuem a ser limpas, que os portões, uma vez abertos, não voltem a ser trancados por orgulho, que os jardins, cuidados por mãos humildes, floresçam em cidade. Vá então e faça o primeiro gesto que anotou, cumpra a data que escreveu, deixe que a misericórdia transforme seu caráter mais do que sua imagem. Que a coragem e a humildade caminhem com você. Amém.